Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quinta-feira, dia 20 de junho de 2024, são 8 horas com 8 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Sejam todos bem-vindos. Esta é a nossa abertura de mercado, que acontece aqui pelo noticiasagricolas.com.br, o nosso portal. Acontece também pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial, pela TV Clima Tempo e pela Rádio Agro Hoje. Então, todas essas ferramentas disponíveis para que você colha informações, tome boas decisões, esteja sempre conosco, conectado de alguma forma. Juntos nós vamos construindo aqui esta manhã de quinta-feira. Claro que vamos repercutir as falas do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que ficou por horas ali dando explicações, prestando esclarecimentos em torno das informações sobre o leilão de arroz. Na terça-feira foi ouvido o ex-secretário de Política, Nery Geller, e na quarta-feira o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, como estava previsto. Então, houve essa longa conversa lá na Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. Nós vamos falar sobre isso. E vamos falar também sobre como os deputados estão enxergando isso, já falando sobre esses gastos com a compra de arroz, chamando-os de pedaladas fiscais. Pois é, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros, vamos trazer esse assunto também, e essa volta do feriado dos Estados Unidos para os grãos operando com estabilidade. Hoje é dia de Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio. Matheus Pereira, diretor da consultoria, estará conosco para dar mais detalhes sobre essa volta do feriado e essa estabilidade para os preços, e vamos tratar bastante de demanda. Nós temos falado tanto sobre a oferta que está se construindo para a soja na nova temporada, mas e a demanda? Quais são os pormenores, os detalhes que nós temos que observar agora? Tudo isso aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Vamos checar as cotações, os preços. Os mercados já estão funcionando novamente e nós vamos direto à Bolsa de Chicago para checar os preços de soja, milho, trigo, derivados de soja, todos esses mercados que operam, como eu falei, com certa estabilidade. Isso para soja e para milho. A soja perde 0,2%, tem o julho cotado a 11 dólares e 71 cents por bushel. O milho perde 0,3%, 4 dólares e 47. Já o trigo cai um pouquinho mais forte, 1,2% de baixa, para 5 dólares e 74 cents por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, nós temos também farelo e óleo, com óleo subindo 0,4% de alta, 44 cents mais 62 por libra-peso, e o farelo 342 dólares e 40 cents com 0,8% de baixa. Nós vamos ainda checando a Bolsa de Nova York, onde o café sobe forte hoje, 2,8% agora, 2 dólares e 32 mais 65 por libra-peso. O açúcar, 19 cents mais 27, 1,9% de alta. O algodão, 0,8% de avanço, são 73 cents mais 32 por libra-peso. E começamos a checar também os demais grupos de commodities, que não as agrícolas, e começamos com o petróleo. 0,01% de alta no WTI para 80 dólares e 72 centavos por barril. No Brent, 85 dólares e 33 centavos, 0,3% de alta. Gás natural, 1,5% de queda. Ouro, 0,3% de alta. Prata também sobe forte, 2,5%. E o cobre, 0,4% de alta. Então, agrícolas em campo misto, mas a soft commodity subindo bem, as metálicas em alta, o petróleo com leves ganhos, apenas o gás natural cedendo um pouco mais forte. O dólar index, ele tem uma leve alta de 0,2% na manhã desta quinta-feira, dia 20 de junho. Então, há vários dados sendo aguardados ali na análise dos mercados, entre eles o Copom estava sendo bastante esperado pelos mercados financeiros, veio a manutenção da taxa, já vamos falar sobre isso. Temos também os juros nos Estados Unidos, com o Federal Reserve trazendo também algumas informações importantes. Enfim, estamos de olho nessas informações todas. Para concluir a nossa rodada de preços, bolsas americanas e europeias em alta, segundo nos informa Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest. Bolsas na China em queda de 0,7%. O Banco Central chinês não cortou as taxas de juros nessa quinta-feira, apesar de necessário. O câmbio na China está subindo com a pressão de fluxo de saída. O diferencial de juros em relação aos Estados Unidos é o principal motivo.
Petróleo em queda, ouro estável, CBOT em baixa também. Aqui uma informação importante, ó. Clima mais chuvoso para o norte dos Estados Unidos e oeste do cinturão. Redução de chuvas para o leste do Corn Belt. Por enquanto, não há preocupações. Onda de calor nos Estados Unidos e na China. Clima no leste europeu mais benéfico. Trigo na Rússia caiu $8 por tonelada essa semana. E nós temos falado bastante sobre essa queda do trigo, né? E para concluir a rodada de preços. Na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, queda para o farelo, para o óleo e leve alta para o milho. Ok? 8 horas e 13 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checamos os preços? Vamos às notícias com as nossas notícias da manhã. Bom, um dos assuntos que mais repercutiu desde o final da tarde de ontem e hoje continua, claro, ainda reverberando ali nos bastidores do agronegócio brasileiro, não é um depoimento, né, mas é a conversa ou os esclarecimentos que foram ali ser prestados pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, à Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. O convite foi feito, né, ele não foi obrigado a estar, mas foi convidado a estar, como foi também o ex-secretário Neri Geller, e ali esteve. Mas, obviamente, Carlos Fávaro sofreu duras críticas ao defender a necessidade da importação de arroz, dos leilões de importação de arroz, né? O ministro da Agricultura voltou a defender durante um debate nesta quarta na Câmara dos Deputados a importação de arroz após chuvas e enchentes do Rio Grande do Sul. A medida foi questionada por parlamentares. Em determinado momento, disse o ministro: ao tentarmos comprar 100 mil toneladas diante das dificuldades de logística do Rio Grande do Sul, o valor dava apenas para 70 mil toneladas. Se não foi ataque especulativo, foi o quê? O que o governo deveria fazer? Não se trata de afrontar os produtores. O preço do arroz subiu 30%, 40% diante da tragédia. É preciso ter um estoque necessário para situações de dificuldade, para vender em momentos de especulação. Agora, né, ele foi duramente questionado sobre esses números, porque a Cogo Inteligência em Agronegócio fez um longo estudo sobre isso, mostrando que esse aumento de 30% a 40% ele não se deu neste período em questão. Os preços do arroz estão elevados globalmente falando, porque estamos num momento de desequilíbrio entre a oferta e a demanda, e isso foi exaustivamente trazido pelo setor produtivo, pelos parlamentares, por outras consultorias privadas, pela própria Farsul, né, pela Federarroz, que é a Federação dos Produtores de Arroz. Então, exaustivamente se falou sobre isso, e principalmente sobre esses estoques que estavam ali já garantidos, né? O governo foi contra essa informação, disse que não havia essa situação, que poderia haver um ataque especulativo ainda mais agressivo e teve, portanto, este comportamento. Então, houve essa crítica bastante dura, os discursos dos parlamentares, alguns foram bastante ásperos, né? Alguns falaram de forma bastante contundente e taxativa sobre a possibilidade de se abrir uma CPI, a CPI do arroz. O deputado Luciano Zucco está angariando essas assinaturas para abrir essa comissão parlamentar de inquérito, porque, segundo os parlamentares, dessa forma, nenhum culpado que não seja culpado vai ficar com essa pecha e quem precisa ser responsabilizado será responsabilizado. Do mesmo modo, os parlamentares pediram também, mais de uma vez, em especial, o deputado Marcel Van Hatten, que foi um dos primeiros a pedir ali, né, a investigação dos resultados do leilão, que os próximos sejam cancelados. Isso não vem, essa resposta por parte do governo federal. Em defesa da importação de arroz, Carlos Fávaro lembrou ainda que em 2020, diante de uma alta do arroz no Brasil, o governo Bolsonaro baixou as tarifas de importação, assim 400 mil toneladas ingressaram no país e os preços caíram. Agora, além de baixar as tarifas, o governo Lula anunciou a importação de até 1 milhão de toneladas. Na semana passada, porém, foi cancelada a compra das 263 mil que foram demandadas num leilão onde a oferta foi de 300 mil, sob a justificativa de que as 4 empresas vencedoras não comprovaram capacidade técnica. É sempre bom lembrarmos quais foram essas empresas: uma sorveteria, uma pequena queijaria ali do estado do Amapá, uma locadora de carros e apenas uma pequena trading de Santa Catarina. Na terça-feira, também houve a informação
de que a Comissão de Agricultura pediu ao CAD, ontem trouxemos também essa informação aqui, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que haja uma investigação deste leilão sob suspeitas de cartel, né? Bom, o deputado Marcos Polon, dos que sugeriram o debate na comissão com o ministro Fávaro, criticou as declarações do ministro e disse: esse 1 milhão de toneladas deverá desestimular o produtor do Rio Grande do Sul no momento em que está mais fragilizado. Fávaro respondeu todas as perguntas, mas falou muito sobre a atuação da Casa Civil na atuação dos leilões, não só na atuação, mas em decisões importantes que foram tomadas. O volume, o preço, o edital e tudo mais. Então, e Neri Geller também trouxe essa informação. Falou bastante sobre como ficou muito concentrado entre os ministérios e não, por exemplo, o secretário de Política Agrícola, essas decisões em torno dos leilões, principalmente, além do Ministério da Agricultura, Casa Civil e Desenvolvimento Agrário, sob as batutas de Alexandre Padilha e Paulo Teixeira. Então, houve, né, como eu falei, constantes negociações, discussões, tudo, mas nos âmbitos ministeriais. Bom, essas foram as críticas que foram sentidas ali por Fávaro durante esta situação. E já diante desse assunto, o próprio ministro avisou, né, que para os próximos leilões, porque eles estão mantidos, como eu disse, estão sendo alteradas muitas regras, eu diria, para os novos editais, e o governo continua, né, com esse diálogo aberto com o setor para buscar uma saída pro momento, mas sem trazer ainda uma solução que atenda principalmente ao pleito do setor produtivo, que é não mais realizar os leilões porque temos estoques suficientes no Brasil. Ontem nós trouxemos dados aqui também que mostraram, de acordo com o estudo do CPEA, frente aos números da Conab, que agora os estoques brasileiros de arroz estão ainda mais amplos do que os de 2023. A nossa liquidez está baixa e o mercado brasileiro agora está nesta condição de superabastecimento, eu diria, né? Nós temos até excedentes amplos de acordo com a análise do próprio CPEA. Para fechar esse assunto, o ministro Carlos Fávaro negou a relação com o operador do leilão de arroz na Conab e também comentou o fato de Neri Geller ter dito que ficou chateado com essa demissão por parte do Ministério. São 8 horas e 20 minutos pelo horário oficial de Brasília. Ainda falando sobre essa conversa, mas agora da perspectiva não do ministro, mas dos parlamentares, né, dos parlamentares que participaram dessa discussão, e muitos estavam lá, o deputado Alceu Moreira, o deputado federal Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, alertou o ministro da Agricultura, o senhor Carlos Fávaro, de que a liberação de 7,2 bilhões de reais para a compra de arroz importado pode ser considerada uma pedalada fiscal se o recurso for utilizado. Veja só, o parlamentar ressaltou que o Congresso Nacional aprovou a lei para excluir os gastos com as medidas para a recuperação do Rio Grande do Sul do impacto primário das contas públicas, mas que a aplicação desses valores na aquisição de cereal estrangeiro não tem relação com a ajuda ao Estado. Abre aspas para o deputado Alceu Moreira. É uma pedalada fiscal, vai dar crime para o presidente da República. Esse dinheiro tem fim determinado, tem que ser utilizado no Rio Grande do Sul para fim da catástrofe. Comprar arroz para o Brasil inteiro não está neste objeto. É um erro que não pode ser cometido, tem fonte equivocada, fecha aspas para o deputado Alceu Moreira. Ele defendeu ainda que o leilão não seja mais realizado, a participação de empresas sem perfil adequado para operações despertou essa estranheza no mercado, o governo anulou o pregão e Alceu Moreira disse ipsis literis, isto cheira a maracutaia, fecha aspas. O presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion, também criticou essa liberação de um grande montante de recursos para a compra do arroz e disse: não é essencial, se for para comprar arroz do Rio Grande do Sul, está mais do que justificado. Ele criticou o uso político da importação de arroz e disse: não é momento de trazer uma bomba desse tamanho
para o setor agropecuário. Já o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, disse que a insistência do governo em realizar o leilão, mesmo após a Conab indicar que a safra desse ano de 10,4 milhões de toneladas é maior que a anterior, é uma ofensa aos gaúchos, e Marcel Van Hatten disse, ipsis literis, abre aspas, pare de ofender os gaúchos, ministro Fávaro, fecha aspas. Foi bastante séria a conversa ontem, foi bastante dura, né? Então, a situação é bastante grave. Essa situação, ela continua, né, inflamando uma crise no governo federal, uma crise bastante clara, é uma crise bastante latente, culminou na exoneração do ex-secretário de Política Agrícola, Nery Geller, e vai se agravando, né, porque a Polícia Federal está investigando esse leilão, as instituições do setor agropecuário pedem essa investigação no CAD, então isso ainda vai dar muito pano para manga. Enquanto isso, os preços do arroz no Brasil vão testando patamares ligeiramente mais baixos, nada muito agressivo, de novo, porque globalmente falando o mercado está desajustado e está em momento de preços mais altos, há adversidades climáticas em regiões produtoras importantes, o que traz também bastante preocupação e vai impactar nas cotações inevitavelmente, então tudo isso vai trazendo esse ambiente difícil no governo federal, em especial no Ministério da Agricultura e no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Às 8h24, pelo horário oficial de Brasília, damos sequência às nossas notícias, falando agora sobre o Copom, o Comitê de Política Monetária, que trouxe a manutenção da taxa de juros em 10,5% ontem. O comitê decidiu, apesar, né, de uma pressão do governo para, inclusive, é a 1. Tô aqui falando com a minha produção, que eu inverti um pouquinho aqui o roteiro e, enfim, né, agora falando sobre a taxa básica de juros. Bom, o que aconteceu? O Banco Central, melhor dizendo, decidiu nessa quarta-feira manter a taxa Selic em 10,5% ao ano em uma decisão unânime da sua diretoria. O mercado esperava a manutenção, no entanto, não com uma decisão unânime, porque há uma pressão do governo muito grave, muito séria, muito intensa, para que os diretores que foram ali indicados pelo governo continuem promovendo um corte na taxa básica de juros do Brasil. No entanto, né, e apesar desta pressão, veio essa decisão com unanimidade nesta manutenção de 10,5%. Por quê? Dando destaque à piora das expectativas da inflação. A autoridade monetária ainda apresentou um cenário alternativo para suas projeções de inflação, que considera uma manutenção da Selic nesse patamar por mais tempo do que o estimado pelo mercado, o que foi lido por analistas como uma sinalização de que os juros básicos seguirão nesse nível até que se observe uma melhora nos dados e projeções de preços. O mercado esperava a manutenção da taxa, mas veja só, havia ansiedade dos investidores em torno do placar da decisão em meio à pressão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por novos cortes e após uma divisão na reunião anterior ter gerado preocupações com a chance de o Banco Central se tornar mais leniente com a inflação. Abre aspas para o comunicado do Copom trazido no final do dia de ontem. O comitê unanimemente optou por interromper o ciclo de queda de juros, destacando que o cenário global incerto e o cenário doméstico, marcado por resiliência na atividade, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas, demandam maior cautela. De acordo com o documento, a diretoria entende ainda que a política monetária deve se manter contracionista por tempo suficiente em patamar que consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. No comunicado, o Banco Central enfatizou a ampliação da desancoragem das expectativas de inflação. Então, de novo, vem em linha com as expectativas os 10,5%, mas em desalinho quando se trata de uma decisão unânime. Mas isso mostra que a autonomia do Banco Central está tentando ser protegida. Precisa acontecer. É uma decisão técnica, é um comportamento técnico. E não dá para, na canetada, baixar os juros só porque sim. Só porque o governo quer para parecer bonito na foto. Isso é inaceitável. E nós estamos, de novo,
no momento de plano safra. Como é que o impacto desse comportamento da taxa básica de juros vai impactar ali na formação das taxas para o plano safra. Ontem, o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, esteve nos nossos estúdios aqui no Notícias Agrícolas e falou sobre essa expectativa para o plano safra, né? E Antônio da Luz, reiteradas vezes, disse: o problema não é só o volume de dinheiro que vem, mas a acessibilidade, que é um problema que se sofreu nos últimos anos. Então, de nada nos serve ter muito dinheiro se o produtor não vai conseguir acessar esse dinheiro ou sofrer com um volume de recursos com juros controlados menores do que um volume de recursos com juros livres, né? Que não são esses juros subsidiados que vem no plano safra. Então, percebam, a expectativa é grande, a data do dia 26 foi inicialmente confirmada, deve acontecer em Rondonópolis, no Mato Grosso, o anúncio deste plano safra. Então, 26 de junho, uma semana para sabermos quais serão os volumes de recursos, o recurso que foi destinado para o seguro rural, para a equalização de juros e para linhas de crédito para a construção de armazenagens, 3 pleitos centrais ali da Frente Parlamentar da Agropecuária e das instituições que foram ouvidas pela frente. Então, é tudo muito importante, mas quais são as prioridades que foram pleiteadas e serão atendidas? Isso está intimamente ligado a, claro, o momento fiscal do Brasil e o momento dessa quebra no ciclo de baixa dos juros no país. 8 horas e 29 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Na nossa quarta manchete de hoje, vocês me pedem muitas informações aqui no Bom Dia Agro sobre o mercado do boi gordo, né? Então, nós vamos ali falar um pouquinho sobre, de fato, o mercado pecuário, mas da perspectiva da oferta de carnes, porque nesta quinta-feira o CPEA informou que as estimativas apontam um aumento na disponibilidade interna de carne. Como isso vai impactar o mercado de boi gordo? Com uma maior disponibilidade, os preços podem ceder e impactar o preço da arroba, ou com uma maior disponibilidade, preços baixos, pode haver uma demanda interna maior e talvez puxar um pouco os preços? Vejamos. O CPEA nos diz nesta quinta-feira: o volume de carne bovina disponível no mercado interno voltou a aumentar de abril para maio, período considerado de final de safra. Segundo cálculos realizados pelo CPEA, com base em estimativas próprias de produção e dados oficiais de exportação e importação, 613,5 mil toneladas de carne estiveram disponíveis no atacado nacional em maio, um aumento de 11,6% em relação ao estimado para abril. No balanço do ano, de janeiro a maio, a disponibilidade interna é a maior para o período desde 2018, somando cerca de 2,9 milhões de toneladas. Pesquisadores do CPEA indicam que os preços do boi em queda ao longo do ano deixam claro que a demanda não acompanhou a oferta. Vejam, pode gerar uma série de análises e o resultado veio. Então, repito, os preços do boi em queda deixaram claro que a demanda não acompanhou a oferta. E isso que resultou, portanto, em estoques maiores. As exportações, de outro lado, seguem firmes e foram recordes no ano, no acumulado de janeiro a maio. Quanto ao consumo doméstico, acaba sendo medido pelas alterações dos preços da carne, que, por sua vez, recuam neste ano, mas menos que os valores do boi. O boi gordo passa por um momento de transição de preços, né? Nós estávamos ali numa pressão bastante agressiva, o fundo do poço quase que foi, talvez tenha sido alcançado realmente, e os preços vieram ali ou estão numa tentativa de retomada, de recuperação, de retomada importante de fôlego, né? Inclusive, nesses últimos dias, o que se viu foi uma estabilidade dos preços da arroba no mercado físico, segundo nos informou ontem o analista de mercado Felipe Fabre, da Scott Consultoria, que deu entrevista ao Notícias Agrícolas, com uma oferta de animais um pouco mais controlada, mais enxuta, e o câmbio favorecendo bastante o setor. Na B3, os preços vinham ali testando, inclusive, patamares mais elevados nos contratos mais longos, mostrando que essa oferta mais enxuta já se refletia em preços mais altos lá na frente. Então, essa sinalização de que os preços da arroba podem ganhar um pouco mais de fôlego, elas são
ainda bastante palpáveis no mercado. Elas ainda são bastante observadas nas análises, mas precisa isso acontecer e ir se efetivando, certo? 8h32. Vejamos se nós já temos alguns negócios para o boi gordo na B3, mas imagino que ainda não. Temos algumas pequenas referências, baixas sendo sentidas. Então, junho, R$ 224,65 por arroba, 0,2% de perda. O julho, R$ 233,90. O setembro, R$ 238,65. E o outubro, R$ 244,05. Vejam a diferença. R$ 20 de diferença. Junho, 224, outubro, R$ 244, indicadores da B3. O indicador CPEA, para fechar essa informação do boi, ontem subiu 0,5%, concluiu com R$ 222,60 por arroba. Bom, para finalizarmos as nossas notícias da manhã, vai ser um spoilerzinho do nosso quadro de entrevistas hoje, que é com o Matheus Pereira, diretor da Pátria, porque os negócios foram retomados na Bolsa de Chicago depois do feriado de ontem. É o feriado que comemora o fim da escravidão nos Estados Unidos, né? É o Juneteenth. E hoje os mercados já funcionam novamente e a soja testa apenas leves baixas nos contratos mais negociados. Há pouco era algo como 0,5 a 1 ponto nos principais vencimentos, agora perdendo um pouquinho mais de 3 pontos nos contratos mais negociados. Nós temos o julho com $11,70, o agosto com 11,53, o setembro com $11,26 e o novembro com $11,28. Ontem, sem a referência de Chicago, o mercado brasileiro se pautou muito na movimentação do dólar, que fechou com R$ 5,44 e uma alta de 0,2%. Ao longo do dia, a moeda americana chegou a testar patamares ainda mais elevados, né, indicando ali essa movimentação ainda mais forte dos preços. Agora, Chicago em queda acaba neutralizando parte dessas altas no mercado cambial e os preços vão ali ainda buscando certa lateralidade. Já já a gente vai tratar mais desse assunto com o Matheus, mas antes nós vamos checar os vídeos que continuam a chegar, né, dos campos do Brasil, chegadas das regiões que produzem. Vamos acompanhar. Pessoal, eu estou mostrando aqui, ó, por causa de uma brincadeira com fogo ali, ó, o quanto de pessoas que estão mobilizadas aqui, ó, para poder defender a área agrícola, tá? Vamos cuidar com o fogo, vamos evitar, porque, ó, o fogo alcançou uma extensão enorme aqui na agricultura. Às vezes você pensa, vou fazer um foguinho para queimar um cisco aí, ó. Traz uma proporção dessa aqui, ó. Um monte de gente aqui envolvida, ó, por causa, às vezes, de uma pequena irresponsabilidade nossa. Tá? São mais de 40, 50 pessoas com caminhões, com trator, tudo envolvido aqui para poder apagar o fogo. Vamos cuidar, vamos evitar fogo, hein? De maneira nenhuma fogo fora nos quintais. Valeu!
E depois de checarmos esses relatos do Brasil que produz, nós vamos entender a que preço, em que cenário de oferta e demanda o mercado vai trabalhar. Assuntos para a gente tratar no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio desta quinta-feira. Quinta com a Pátria. Hoje é dia de Matheus Pereira aqui no Bom Dia Agronegócio, informações importantes que chegam para você que nos acompanha por aqui na nossa abertura de mercado. Matheus, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, dona Carla. Prazerão estar aqui contigo. Mais uma quinta-feira, acelerado, graças a Deus. Bora lá, né? Hoje, o dia promete. O dia promete, mas o mercado voltou do feriado meio tranquilão ainda. Só um falso sinal, Matheus, essa situação do feriado meio tranquilão ainda. Só um falso sinal, Matheus, essa situação do feriado nessa retomada dos negócios em Chicago? Carla, ainda vivemos, né, um período de baixa intensidade especulativa no mercado, é sazonal, tá? O mês de junho, ele ser um mês ainda um pouco mais comedido, tá bom? Não estou dizendo que não houve momentos que tivemos agressividade. Porém, é mais comum, né, olhando histórico, olhando estatística, de que tenhamos um junho um pouco mais apático, né, e um julho e agosto mais intenso, né, precificando mais o mercado climático norte-americano, anos de eleições, né, a proximidade com a eleição presidencial norte-americana traz também um grande ponto de atenção. Porém, é esperado sim um mês de junho ainda um pouco mais apático, mais tranquilo, e talvez mais intensidade, né, cara, ganhando ali no finalzinho do mês, virado para julho, para agosto, quando realmente a safra norte-americana vai estar em seu processo de reprodução, né, já formando, já não tendo mais inclinações de grandes quebras ou grandes produções, né. A partir de julho, ali, segunda semana de julho, até o comecinho de agosto, já é formado, né, o potencial final produtivo da safra norte-americana, né, não tendo grandes desvios, né, do padrão a ser observado. Então, esperamos sim que essa volta de feriado um pouco mais tranquila, normal assim, quando olhando, né, a sazonalidade para um mês de junho, né. Não estou dizendo que, enfim, que não observamos agressividade há alguns anos. Matheus, a gente vem falando bastante sobre a construção da oferta, e na semana passada eu te disse, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre a demanda, porque nesse momento o mercado vai ter esse comportamento mesmo, quase que lateral. Um dia vai subir demais, outro dia vai cair um pouco mais, justamente porque tá, né? Entra a chuva no radar, o preço cai. Sai a chuva do radar, o preço sobe. Agora, isso o produtor conhece, o produtor vive isso também na pele. Agora, quando a gente olha do outro lado, né, na outra margem do rio, onde está o comprador, onde está o demandante, o como é que esse cenário está se desenhando? Enquanto a oferta está sendo construída, como é que a demanda está ali definindo as suas estratégias para essa nova temporada? Quais são os sinais que ela dá para essa oferta que está sendo construída e já já vai chegar ao mercado? Ela é demanda chinesa muito aquecida, realmente vem batendo recordes aí ao longo do ano de 2024, né? Tivemos o melhor janeiro da história do Brasil, melhor fevereiro, segundo melhor março, tivemos o melhor abril, terceiro melhor maio e estamos agora em linha para ter o melhor junho, né, em volume de exportação de soja brasileira em destino China. A gente já tem, né, uma fila de embarques totais, Carla, contabilizados pela Pátria, tá, dados autorais, satélite proprietário, informações proprietárias, de que poderemos ter mais de 16 milhões de toneladas de soja exportadas do Brasil, grande parte dela com destino China. Realmente China mostrando, né, todo o apetite por soja mundial em exclusividade do Brasil, né, que tem oferta, que tem qualidade, que tem logística, que os nossos concorrentes realmente só sonham em ter um dia, né? Se a gente fica tanto glorificando, né, todas as façanhas ali capitalistas norte-americanas, né? Se tem algo que eles sonham em ter em algum dia que o Brasil tem de sobra, é qualidade, sustentabilidade da nossa produção. Então, China está sempre apetitosa, viu, Carla? Muito diferente aí do que alguns vinham, né, disseminando aí já desde o começo do ano. Matheus, esse apetite, ele vem essencialmente
dos plantéis, dos rebanhos chineses, que são ali os maiores do mundo. Como é que você também avalia essas margens para esses produtores, né? E mais do que isso, esse comportamento de aquisição de insumos para alimentar esses animais. Antes disso, até, as processadoras chinesas, como é que elas vão adquirindo essa soja, em que ritmo, em que escala, com que margens, que momento é esse para os compradores chineses, em termos de margens e resultados que chegam inevitavelmente, sejam positivos ou negativos? Muito bem, Carla. Eu até tenho informação bem fresca, né? Atualizei. Hoje eu estarei palestrando na Agopa, né? No Dia do Algodão, em Rio Verde. Amanhã eu tenho palestra na Raiz da Solução, em Brasília. Realmente um mês de junho agitado, né? Como comentei, vou atravessar 5 estados no mês de junho palestrando, né? Trazendo informações pela ótica da pátria, né? E trazendo recomendações sobre o mercado da soja e do milho. E sendo bem incisivo, né? Por que que se demanda tanto soja em território chinês, né? Simplesmente porque o rebanho animal, né, que é responsável pela 100% da importação de soja transgênica mundial pela China, vira ração animal, 100%. Tá? E quando a gente vai distribuir essa cadeia pecuária, né, que vai desde a suinocultura até a avicultura, até animais de grande porte, bovinocultura de corte e leite, a silvicultura, né, quando a gente tem, né, essas culturas destrinchadas, a gente vê realmente, Carla, uma maior destinação, né, da nossa soja para a cadeia de rebanho animal, rebanho suíno, tá? Que é responsável ali por mais de 55% de todo o consumo mundial de soja pela China é destinado à ração de porco. Tá? Essa cadeia está saudável, tá? Está com a demanda sobre a oferta muito mais aquecida, algo que a gente não via aí já desde 2018, pré-febre suína africana, que era quando, né, observávamos o que? Uma demanda que colocava, né, o estoque total de animais, né, o rebanho total de animais suínos, né, em contração. Né? Por quê? Está se consumindo mais do que consegue se produzir de suínos dentro da China. É um sinal favorável, realmente, a melhora, né, da margem do suinicultor, que volta a ser positiva. Tá? Volta mais um fato favorável ali. Desde 2014, né, a suinocultura chinesa não vivia margens negativas como se viveu em 2023. Em 2024, voltamos, né, a observar margens positivas na engorda do leitão dentro da cadeia, dentro da China, né, que volta a trazer o quê? Capacidade de compra de ração de qualidade. Tá? O suinocultor, assim como na China, é como qualquer produtor em qualquer lugar do planeta, né? Ele só consegue investir no teu próprio atividade se tiver realmente remuneração, tiver lucro. E a cadeia suína voltando a lucrar, ela volta realmente, né, a melhorar a alimentação, a colocar um porco com melhor qualidade terminado. Então, realmente, é uma cadeia que está, sim, muito saudável, está precisando de muita soja por agora, Carla. E quando a gente vê, né, como que os chineses estão se comportando nas novas compras, Carla, já desde 2018 para 2019, né, quando tivemos ali o conflito comercial entre Trump nos Estados Unidos, com Xi Jinping na China, né? A China mudou desde então, né, a estrutura de compra, voltando naquelas compras da mão para a boca, né, como muito se repete por agora. Os chineses estão, tradicionalmente agora, né, comprando volumes um pouco mais homogêneos, né, ao longo de todo o ano. Não tem aquela concentração, né, aquele adensamento de compras, né, sazonais como existia em fevereiro, março aqui no Brasil, como existia, né, em setembro, outubro para os Estados Unidos. Os chineses focam agora um pouco mais na regularidade, né? Comprar sempre volumes ali entre torno de 10, 13 milhões de toneladas mensalmente, de várias origens, principalmente do Brasil. E é o que a gente vem observando, Carla. Realmente, nesse momento, né, quando a gente olha pré-guerra comercial, pré-conflito comercial de 2018, observávamos, né, que nesse momento tenderíamos, né, a sofrer uma desaceleração das compras chinesas da soja brasileira. Era normal. Essa época do ano, quando a gente pega as nossas filas de embarque históricas, né, aqui no Brasil, produzidas pela pátria, né, a gente vê que era normal. Até 2018 a gente sofreu essa desaceleração momentânea. Por quê? Os chineses já haviam se carregado, enchido realmente o bucho de soja durante fevereiro e março das compras aqui no Brasil. E agora, né, na via oposta da tendência sazonal, pré-2018, a gente tem a China se mantendo em volumes muito apetitosos de soja, não batendo mais os recordes ali de fevereiro, março, quando tinha-se muita soja sendo adquirida, né, mas mantendo-se uma demanda mais linear, né, sem grandes oscilações ao longo do ano.
Então, realmente, devemos, né, Carla, fechar, como eu já disse, o mês de junho agora, com mais de 16 milhões de toneladas de soja brasileira exportada, grande parte dela em direção à China. É o maior volume de soja exportado para o mês de junho da história do nosso país. Então, realmente, muda um pouco a estrutura, mas mantém o resultado final. A China vai continuar comprando muita soja, colocando mais de 100 milhões de soja importada para dentro do teu país, porém, né, mudando a sazonalidade, né, deixando de concentrar em 2, 3 meses aqui no Brasil, 2, 3 meses nos Estados Unidos, deixando um pouco mais linear ao longo de todo o ano. Matheus, antes da gente falar um pouquinho sobre o potencial exportador do Brasil, eu queria entender também como é que está o consumo entre os chineses. A gente consegue mensurar isso, né? A população chinesa, ela mudou de alguma forma, mudou não, né? Depois da pandemia tudo mudou na China, né? Os hábitos alimentares, os hábitos de compra, onde comprar, como comprar, quando comprar, em que volume, tudo mudou realmente depois da pandemia. Mas como é que está o consumo alimentar dos chineses, né? Como é que vocês avaliam nesse momento o consumo na China diante de toda a especulação sobre qual vai ser o real crescimento da China, né, econômico nesse ano de 2024, né? Todas as derrapadas que deu, o chamado soft landing, vai ter, não vai ter, vai crescer só, fecha aspas, 5% ou cerca de 5%, como trazem as autoridades chinesas. Como é que tudo isso se cruza para resultar ali no entendimento do consumo chinês nesse momento? Ah, Carla, é aí que gera um pouco de confusão, né, para quem realmente não destrincha, né, o apetite do consumo da população chinesa, né. Quando se olha, né, os níveis, né, os indicadores de consumo geral dentro da China, realmente mostram uma estagnação. A gente vê realmente que bens de consumos duráveis, né, bens de luxo, a gente sofre uma estagnação que acaba impactando, né, no indicador geral. E para, enfim, qualquer analista que fica olhando dados ali sem grande profundidade, tende, né, a criar essa subjeção de que não, se os indicadores de consumo geral na China estão desacelerando, logo também estarão desacelerando o consumo de alimentos. Porém, é um equívoco, né, a tal afirmativa, cara, uma vez que a gente, quando enxerga, né, de maneira destrinchada o que é realmente está sendo consumido ou não dentro da China, a gente vê uma aceleração muito grande na alimentação comparado com o ano passado. E o porquê disso? Vale lembrar, Carla, que apesar de, assim, de parecer longe da nossa realidade aqui no Ocidente, lá, né, em território chinês, esse ano de 2024 é o primeiro ano que os chineses passam, né, de maneira integral, sem a presença, né, das quarentenas obrigatórias, sem a presença de restrições, né, devido ao coronavírus. 2023, até março, abril do ano passado, existiam restrições, né, que impediam as pessoas de saírem às ruas. Estou falando disso há um ano, 2 meses atrás. Então, realmente, é uma realidade muito diferente do que vivemos, né? Que aqui no Brasil, aqui no Ocidente como um todo, a gente já vive mais de 2 anos, né, de uma regularidade um pouco mais normalizada de hábito de consumo no nosso país, né, um pouco mais de liberdade populacional a irem às ruas, né? E realmente esse ano 2024 é o primeiro ano que as pessoas, né, os cidadãos chineses estão realmente livres, né, para irem aonde bem entenderem. Então, realmente, o consumo de alimentos está aquecido e um nível, né, que a gente consegue entender realmente esse aquecimento, né, de todo esse consumo chinês, em especial pela cadeia que nos importa, que é a cadeia animal de consumo, que consome realmente a soja brasileira. Não adianta fazer correlação com os níveis de vendas de carros dentro da China estão caindo, vai parar de comprar a soja chinesa. É por isso que tanto erram no mercado, tá? Por conta dessas epifanias, essas correlações espúrias, né, sem realmente conexão, que causam, né, levantam apenas para criar essa euforia, né, criar essa chamada de atenção no mercado. Tá? Quando a gente vai olhar realmente os níveis de preços da carne suína dentro da China, estão nos seus melhores patamares nos últimos 14 meses. Olha só. Então, realmente o puro indicador de que hoje existe uma demanda nas prateleiras dos supermercados chineses por elevada, né, compra, consumo de carne suína, que é responsável, mais uma vez, por 55% da soja importada pela China de qualquer origem do planeta. Então, realmente, quando se trata de soja, não estou falando de toda a economia que está assim ainda, né, com esses sinais de incerteza sobre a dimensão do crescimento, mas tratando o nosso nicho, que é um nicho dentro da economia chinesa, né, que é o consumo de soja, o nosso nicho está muito saudável, é uma cadeia animal que demanda muita soja a ser importada nesse ciclo safra 23, 24, que ainda está corrente, né, cara? Então,
destrinchando realmente o hábito de consumo, né, a maneira de consumo, o nosso produto ainda tem espaço, sim, para ser demandado com muita agressividade nesse segundo semestre, né, daqui 2 semanas entrando, já no segundo semestre de 2024, Carla. Mas, Matheus, a nossa competitividade pode sofrer um pouquinho nos meses mais alongados, quando a nova oferta norte-americana começar a chegar no mercado. A China já está comprando soja americana para esses meses mais à frente, a partir de setembro, outubro? Sim, Carla. Hoje a nossa soja ela sofre um desconto de quase 3%, soja disponível, tá? Em relação às ofertas norte-americanas para embarque a partir de julho, tá bom? Então, soja julho Brasil, soja julho norte-americana, a gente ainda tem 3% de ágio, que ainda concentra-se, né, realmente a demanda aqui pelo nosso país. Porém, é normal, né, esse fator sazonal de que a disponibilidade da oferta no segundo semestre, ela se torna muito maior, né, em território norte-americano. Tá, cara? Então, viveremos, como todos os anos vivemos, né? Essa migração esporádica, né? Temporária, realmente da demanda mais grossa, né? Pela soja norte-americana no segundo semestre. Tá bom, cara? O que, enfim, é normal. E que se isso não acontece, não sobra soja para porco dentro do Brasil. Não soja para fazer óleo de soja dentro do nosso país. Então, é comum que isso aconteça, até porque a gente não produz ainda o suficiente para abastecer unicamente, né, a maior consumidora de soja do planeta. O Brasil ainda é, né, apesar da dimensão total da produção nacional, que tem um potencial muito grande para o próximo ciclo safra, mas ainda assim nós somos incapazes, né, de alimentar exclusivamente a China. Quem sabe no futuro, né, aí nos próximos 10, 15, 20 anos possamos, né, mas atualmente é normal e a gente vai viver isso sim, no segundo semestre, cara. A nossa demanda interna, ela tá mais forte ou ela tá estagnada, Matheus? Como é que a gente avalia nesse momento a nossa demanda interna? A Biov nessa semana trouxe alguns ajustes ali nos seus números, diminuiu um pouquinho a safra brasileira, mas ainda um número acima de outras consultorias privadas, em especial a Pátria, mas manteve ali a sua estimativa para o esmagamento de soja no Brasil. Qual a avaliação da Pátria para a nossa demanda interna? Carla, em relação à demanda interna, ela está estagnada realmente, não houve esse grande salto, né, como se observou na soja, para exportação, né? Diferente do milho, né, onde nossa demanda interna ela cresce com mais celeridade, né, com mais agressividade ao longo dos anos, por conta realmente do uso direto do nosso milho agora para etanol, né, que é a cadeia que mais cresce dentro do país no consumo de milho anualmente, né? A gente estima ainda, Carla, um consumo doméstico de soja de 56,8 milhões de toneladas, um salto de mais de 5 milhões em relação ao ano passado, tá? Então, realmente ah, vamos dizer, um crescimento saudável, regular, da estatística, dentro do padrão, sem realmente um grande salto, né, como é observado potencialmente nas exportações. Então, o consumo doméstico, vamos dizer, estancado, tá, colocando ali algo em torno de 4 a 5 milhões de consumo, milhões de toneladas, né? 4 a 5 milhões de toneladas de consumo mês a mês aqui no nosso país, né? Bem diferente das quase 8 a 10 milhões de toneladas demandadas para exportação mensalmente aqui dentro do Brasil, cara. Matheus, para o próximo ciclo safra 24-25, você vê que esse protagonismo brasileiro, essa competitividade que a nossa soja tem, ela tende a continuar, portanto, para essa nova temporada, e não só essa competitividade mantida nas exportações, mas para a nossa demanda interna, quais são suas projeções? Embora para os americanos já tenha se iniciado a safra 24-25, para nós ainda vai começar. Quais são suas projeções de demanda da Pátria para essa próxima temporada? Carla, protagonismo no mercado mundial de soja, o Brasil nunca vai perder. Tá? Se tem alguém levantando essa bandeira que poderemos perder competitividade, podemos perder participação de mercado, assim, da vontade da, desculpa a palavra, mas eu burro na cara. Sabe? O Brasil nunca vai perder o protagonismo no mercado mundial de soja. Não existe outro país no planeta, a não ser que os teoristas, os terraplanistas da conspiração estão dizendo que vão plantar soja em Marte. Mas nesse planeta chamado Terra, não existe outro país capaz de produzir tanta proteína vegetal quanto o Brasil. Não existe. Tá? A não ser que descubra aí talvez um novo país escondido nesse planeta, né? Mas dos que tem hoje, o Brasil realmente é o único que consegue produzir tanta proteína vegetal
dentro da capacidade, né, ambiental, dentro da capacidade realmente sustentável que o Brasil tem de sobra. Tá? Então, protagonismo não perderemos, estimamos, né, que o Brasil possa sim ter uma safra regular para o ano que vem, é a única coisa que a gente pode estimar atualmente, é muito cedo para falar sobre clima, tá? Ainda é muito prematuro, né? A gente criar alguma tendência, alguma inclinação climática, apesar de que o cenário mais provável é de um fenômeno 3.4 em neutralidade, que pode sim desenvolver uma safra um pouco mais regular do que vivemos agora nesse último ciclo, Uhum. tá? Para a safra 24 e 25, o que poderia o Brasil colocar o potencial produtivo acima dos 170 milhões de toneladas. Então estamos falando que o Brasil possui, né, capacidade de saltar mais de 30 milhões de toneladas de soja entre o ciclo safra atual e o próximo pela frente. Uma safra que agora no Brasil, pelos números da Pátria, né, vamos aí caminhando para o encerramento a 143 milhões, um pouco menos do que isso, tá? Enquanto que para o próximo ciclo podemos sim atingir, né, sobre a regularidade climática, não nem falando sobre o potencial máximo da safra brasileira, mas um potencial de regularidade climática, né, traz ali o Brasil para 170 milhões acima de toneladas, né, produzidas no Brasil, realmente muita soja ser escoada, vai dar espaço para a reabertura da exportação com mais intensidade, tá, Carla? Mas realmente é um cenário que preocupa em relação ao que sobra. Então, uma vez que Uhum. saltar 30 milhões de toneladas de um ano para o outro, né, a demanda, infelizmente, ainda não tem a mesma velocidade, a mesma agressividade de salto, né, de consumo em tão pouco tempo, né? Então, é realmente para 25 um cenário que tem que se manter muito alerta, né, em relação a essa capacidade das sobras, né? As Sim. sobras nesse ano 24 no Brasil vão ser poucas, mínimas, talvez as menores desde 2004, 2005, enquanto que para o próximo ciclo 24 e 25 poderemos ter essas sobras, né, em processo de inchaço, né, subindo muito agressivamente. A gente sabe que sobrar produto no mercado fundamentalista é uma tendência baixista a preços. Então, muita atenção realmente passar para 24 e 25. Matheus, a gente trouxe aqui, né, muitos detalhes sobre a demanda por soja, pela soja brasileira, mas eu vou aproveitar aqui o gancho do Samuel Aguiar, que está perguntando sobre milho, para a gente entender um pouquinho também de como está a demanda pelo nosso milho, porque também temos uma sinalização, né, o mercado geralmente trabalha com volumes mais intensos de exportação de milho aqui no Brasil, de julho a janeiro, quando chega a segunda safra, e os portos vão dando ali um pouquinho mais de espaço para o milho, em detrimento da soja. Tradicionalmente acontece. O Samuel diz assim, ó, Matheus, várias regiões no Paraná estão colhendo milho abaixo do esperado, inclusive nas áreas de boas expectativas. Isso vai chegar ao mercado? Obrigado. Acho interessante ele trazer essa perspectiva. O Paraná está sofrendo nessa segunda safra, né, Matheus, para o milho. E como é que a gente vai entender esse equilíbrio entre oferta e demanda quando a gente olha para o mercado brasileiro? Carla, realmente a safra de milho, a segunda safra de milho, safra de inverno aqui no país, né, ela é problemática. Tá? Já começamos a safra, já antes de traçar sobre o potencial de produtividade, iniciamos uma safra com uma área muito menor do que o ano passado, foram quase 8% a menos de área de milho segunda safra no país semeado, tá? Ou em estados ali chaves como Mato Grosso, reduziu ainda muito mais, né? Como Goiás, Mato Grosso do Sul, cortes mais agressivos, assim como Paraná, por baixa rentabilidade, né? Projetado, o produtor não estimulado a plantar. E agora a gente viu problemas de falta de chuvas aqui na região central, anomalias e falta de chuvas também, né, em algumas partes do Paraná. Realmente uma safra que, no ano passado, né, retiramos mais de 100 milhões de toneladas de milho dos campos de segunda safra no Brasil. Neste ano, né, dificilmente, né, conseguiríamos atingir 85, 84 milhões. Um grande corte, né, que para a estrutura fundamental justifica realmente altas de preço. Porém, meu caro amigo Samuel Aguiar, vale lembrar que como está o lado da demanda, né? Se realmente a oferta está em detrimento, será que a demanda vem com agressividade como existia-se no ano passado? Infelizmente não. Diferente do mercado da soja, pessoal, a gente tem um mercado de milho agora com uma fila de embarques muito pequenas. Uhum. O Brasil é incapaz, impossível de atingir mais de 55 milhões de toneladas exportadas, mais de 50 milhões sequer. Infelizmente não estamos, né, em níveis satisfatórios. O Brasil só tem hoje, até o momento, um pouco mais de 2,3 milhões de toneladas de milho já compromissadas para exportação. Isso é 70% a menos de milho já compromissado para exportação do que quando comparado com o ano passado. Então, infelizmente, a demanda por milho brasileiro, né, ela está pequena.
O milho brasileiro para exportação é caro para quem compra, barato para quem vende. A Uhum. gente tem ali realmente uma dificuldade, né, de que apesar do corte da oferta, a demanda vem cortando com um pouco mais de agressividade. E o porquê disso? Todos os principais produtores de milho no planeta, possuem, né, safras ali satisfatórias. Dos dois principais, Estados Unidos e China, somente os dois, né, cara, produzem quase 650 milhões de toneladas. 650 milhões de toneladas. Estados Unidos e China, responsável por quase 6 safras do Brasil em um único ano. E esses dois países, né, vêm presenciando um cenário um pouco mais confortável, bem melhor do que o ano passado. Calor, temperatura acima da média, sim, para os dois países, né, no hemisfério norte. Porém, né, chuvas regulares que vêm trazendo sim um potencial produtivo satisfatório para as culturas de milho, né? Então, temos aí muito milho sendo jogado ao mercado mundial nesse ciclo safra. Os importadores não precisam vir buscar aqui, né, na América do Sul, milho para ser exportado. Então, infelizmente, apesar desse corte agressivo, gigantesco na oferta, o corte também, né, é bem intenso no lado da demanda, viu, Samuel? Muito cuidado com esse mercado de milho. Matheus, tem uma outra pergunta para ti também sobre milho do Alban. Bom dia a todos, Alban Agro, Toledo, Paraná. Matheus, qual a real situação das lavouras de milho norte-americanas na sua opinião? Olha, Alban, a real situação, estive lá, né? Fiz meu tour de safra no final de junho, no final de maio, começo de junho. Voltei há cerca de 10 dias atrás ao Brasil, né? Estarei voltando agora para um novo tour de safra durante agosto e setembro, né? Olhando já lavouras já consolidadas, já observando realmente qual que é o piso, né? E o teto potencial produtivo norte-americano. E realmente o que foi observado, né? Eu naveguei, Alban, durante o meu tour de safra no final de maio, começo de junho, eu passei pelo sul do cinturão agrícola e parte do delta do Mississippi, que são as regiões, né, classificadas pelo USDA como as piores condições de lavoura observadas até o momento. E tudo o que eu vi em campo foram lavouras regulares. Vi algumas regiões de algodão sofrendo com calor, amendoim também sofrendo com calor, mas quando se tratava de milho, tá, a grande parte do milho observado em campo pelo Tour da Pátria durante, né, pós-plantio, final de maio, começo de junho, foi realmente umas culturas bem regulares. Tá? Se eu visitei as piores regiões e só foi observado culturas regulares, imagine realmente quando estiver em agosto rodando o cinturão agrícola a cada 15 dias, observando ali as melhores condições de lavoura classificadas pelo USDA. Então, é uma safra que até o momento se mostra muito regular, tanto de milho quanto de soja. Problemas de temperaturas estão sendo observados, porém, né, as chuvas estão ali na medida do possível para manter realmente uma cultura com a possibilidade, a capacidade, né, fisiológica de atingir produtividades satisfatórias, viu? Como é que é o nome? Esqueci. Alban, Alban, Alban. lembrei. Tem mais, viu, Matheus? Você sabe, né? Quinta com a pátria é quinta com a pátria mesmo. Olha só, o Ismael Matheus, seu xará, ele diz assim, ó, pergunta pro Matheus, em relação à soja, tendo em vista as projeções de boas colheitas nos Estados Unidos e no Brasil, estamos em um bom momento para travar preço para 2025 ou ainda devo esperar? Aí é a pergunta de US$ 1 milhão. Mateusão, meu xará, meu amigo, sendo bem direto ao ponto, a gente tem que ter cuidado sim com a safra 2025. Tá bom? Aqueles que. A Pátria já recomendou a compra de insumos escalonados ali. A gente teve um momento de compra de KCl, né, potássio, ali no final de fevereiro, recomendado para a clientela Pátria. Fizemos também o mesmo há cerca de 60, 70 dias atrás com o mercado de fosfatados, né? Químicos também recomendados as compras, sementes em algumas regiões. Então, assim, há essa distribuição regional, né? A gente tinha que entender realmente a regionalidade do teu local para a gente poder trazer uma recomendação assertiva. Mas trazendo um cenário geral, né? Um parâmetro geral, ali tratando o Brasil como se fosse apenas um único estado, né? Que a gente sabe que não é, mas tratando o Brasil como se fosse um único estado, uma única região, a gente tem sim um momento de vendas por agora já recomendado. Tá? A safra 25, ela não pode ser levada, né, na especulação, ela não pode ser levada na expectativa, né, de margens extremamente satisfatórias. O porquê disso? Infelizmente, pessoal, o raio já caiu 4 vezes consecutivas no mesmo lugar. Foram 4 safras consecutivas aqui no Brasil, né, com problemas de safra que justificaram reduções de oferta. Para o ciclo safra 24 e 25,
podemos ter uma regularidade climática, um padrão Nino 3.4 sobre neutralidade, poderia indicar assim uma safra cheia e saudável aqui para o nosso país. Safras cheias e saudáveis acabam, né, criando essa pressão fundamental aos preços da soja para 2025. Então, sim, pense muito mais na sobrevivência para 2024 e 2025. Lucro pequeno nunca matou ninguém em nenhuma atividade. Infelizmente, a gente não pode almejar realmente uma grande margem de lucro observada para o próximo ciclo aqui no país. O Matheus, eu gostei demais da colocação do Jonathan. Jonathan Freitas, ele tá sempre conosco aqui no Bom Dia Agro. Ele diz assim, ó: bom dia, semana passada ele acertou os cortes na qualidade americana. O palpite para a próxima safra? Ele te manda um abraço por aqui também. Ô, Jonathan, bicho, eu passei muito tempo rodando o cinturão agrícola. Foi de 2014 a 2018, foram 4 anos morando em Chicago. Durante a safra norte-americana, eu ia a cada 10, 15 dias rodar o cinturão. Tava lá para trabalhar e trabalhei igual um cachorro velho. E realmente, assim, eu sinto muito, né? Cria esse feeling, né? Essa capacidade da gente entender como que a dinâmica de clima observado, né, pode impactar na construção das condições de safra. E só quem viveu consegue ter isso. Tá? Então a gente tem esse zelo com a clientela pátria em estar lá presencialmente, em realmente sentir presencialmente, não ficar falando só atrás de telinha, para a gente ter realmente essa assertividade maior. E já te digo, atualmente, né, Jonathan, as temperaturas observadas dentro do cinturão agrícola, principalmente, né, responsável por 80% da produção nacional de soja e milho, juntamente, né, com grande parte do delta do Mississippi, e a escassez de chuvas distribuídas no atual momento, indica um novo pequeno corte, realmente, para condições de lavoura observadas na próxima segunda-feira. Tá? Um corte ali que pode vir para o milho entre 1 a 2%, na soja entre 0 e 1% de redução, né? Ou manutenção de zero, ou realmente um corte de 1%. Então é muito provável que a gente tenha um novo pequeno corte. Porém, como se diz, estamos cortando já sobre os patamares bem elevados. A gente está muito acima, né, em termos de qualidade de lavoura, quando era observado essa mesma época do ano, lá em 2023. Então, apenas estamos sofrendo pequena redução sobre patamares ali, quase recordes observados para condições de lavoura de soja e milho dos Estados Unidos. Tá bom? Estamos bem acima da média dos últimos 10 anos, tanto para as duas culturas. Então, apesar dos cortes, né, ainda não indica qualquer sinal de uma redução agressiva de produtividade. Apenas realmente uma safra total norte-americana saindo da sua excelência para uma regularidade ainda satisfatória. Matheus, tem mais, né? O Arthur Oliveira. Matheus, como está a previsão do line-up de exportação de milho até o final do ano? Você falou um pouco sobre isso. E o que você acha da Argentina podendo começar a exportar? O que você acha da Argentina podendo começar a exportar a partir de julho? Ou do Brasil podendo exportar a partir de julho? Não entendi muito bem. Arthur, diga para nós. Ele quer entender um pouco mais da exportação argentina. Eu imagino, né? Então, ele quer saber como está a previsão de line-up para o final do ano para milho e o que você acha da Argentina podendo exportar, eu imagino, um pouco mais a partir de julho. Olha, exportação de milho, pessoal, saímos aí do ano 2023 acima de 54 milhões de toneladas e estimamos aqui pela Pátria algo em torno de 38 a 39 milhões de toneladas exportadas de milho aqui no país. Primeiro porque não tem milho para se alcançar algo próximo a 50 milhões de toneladas. Não existe milho. Tá? Você tem alguém levantando a bandeira que o Brasil pode exportar 50 milhões de toneladas de milho no Brasil, assim, virtualmente não tem milho, nem se a gente acumular estoques de 3, 4, 5, 10 anos para trás, não temos milho suficiente para atingir mais de 50 milhões de toneladas exportadas esse ano. Impossível, impossível. Tá? E hoje a Pátria estima, né, baseado em estatísticas sobre a evolução atual das exportações, dos embarques realizados e já do compromissado para os próximos 45 dias, estamos em linha para alcançar algo próximo, né, a 38, 39 milhões de toneladas. Então, realmente é bem menos milho, né, a ser embarcado aqui no país. Estamos falando aí de quase 16 milhões a menos, né, de milho sendo embarcado, sendo demandado aqui no nosso país. Então, realmente é algo que pesa, né, nessa balança de que estamos cortando ofertas, sim, indiscutivelmente, menos área, menos produtividade. Porém, também estamos cortando a demanda com muita agressividade. Tá? E falando de Argentina,
A safra da Argentina como um todo, tanto soja quanto milho, ela passou por um cenário muito regular, né, de qualidade de lavoura. Porém, né, o milho vem sofrendo com algumas anomalias, né, realmente que mostrou, né, cortes um pouco mais vertiginosos da produção total. Porém, ainda é o milho, né, que vem quase com uma safra dobrada em relação ao ano passado. Diferente da soja, meu caro amigo, que temos uma matriz, né, de demanda de soja dentro da Argentina bem diferente do milho. Os argentinos não competem pela soja in natura como o Brasil compete, né? Os argentinos produzem subproduto, farelo e óleo. Então não tem realmente essa competição direta com o nosso produto aqui no Brasil, que é o grão in natura da soja. O milho é diferente. O milho realmente os argentinos exportam bastante milho, são grandes exportadores. Essa safra realmente bem volumosa quando comparado ao ano passado, apesar dos problemas atuais, mas é uma safra que quase dobra a oferta total de milho dentro da Argentina. É um milho que chega barato no mercado, tá? Que realmente, se esses grandes compradores, como o caso da China, que vem passando por uma safra muito regular em relação ao ano passado, estivesse realmente precisando desse produto, iriam os nossos vizinhos, iriam os nossos irmãos, os argentinos, que hoje possuem, né, o milho com cerca de quase 10%, 8 a 9% de desconto em relação às ofertas do milho brasileiro, para exportação a partir de agosto. Então, infelizmente, né, até os nossos vizinhos hoje conseguem ser um pouco mais competitivos, né, na exportação do milho. Mais uma vez, a Argentina não exporta, não cria competitividade com a soja in natura do Brasil. Mas o milho, sim, né, por retenções um pouco mais leves, né, acaba sofrendo essa competição e hoje é um produto mais barato disponível, né, para embarque a partir de agosto, quando comparado ao Brasil. Então, se da demanda temos ali um corte agressivo, no lado da oferta de milho a ser exportada aqui na América do Sul, temos um competidor um pouco mais agressivo, né, no nosso vizinho, quando comparado aqui ao Brasil. Matheus, quero te agradecer por responder as perguntas da nossa audiência. E a gente recebeu aqui, ó, um comentário do Jonathan Freitas. Ele diz assim, ó, valeu, abraço pro Macuco. Olha só, Ronald Macuco fazendo seu nome. E o Leandro, a gente criou uma tradição, viu, Matheus? Olha aqui, o Leandro Denardim diz assim, parabéns pela clássica quinta com a pátria. Olha aí, coisa boa. Tamo junto, Leandrão, tamo junto, meu É cara. É isso. bom estar falando com vocês aqui, ter essa conexão direta com todos. É verdade. Matheus, mais uma vez, meu amigo, muito obrigada. Quinta-feira que vem tem mais. A gente continua tratando desses assuntos tão importantes para o entendimento do produtor, para que ele possa tomar boas decisões. E estamos sempre juntos. Quinta-feira te espero para continuarmos essas análises todas. Obrigada. Bom trabalho para você, para todo o time da Pátria. Bora, cara, o grande prazer sempre é meu estar por aqui. Bora acelerar, voar, que hoje tem palestra, amanhã tem palestra, segunda tem palestra, quarta tem palestra. O negócio tá corrido. Precisamos aí rodar esse Brasilzão. Isso, Abraço a todos, fiquem com Deus. isso quer dizer que todas essas cidades que receberão você e o seu time estarão bem informadas. Bom trabalho, boa viagem. Vá com Deus. Até semana que vem, meu amigo. Um abraço. Até mais. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, senhoras e senhores, é aquilo, né? A gente precisa ter essa conexão direta com vocês. O objetivo do Bom Dia Agronegócio é exatamente esse. Aí a gente recebe esse comentário aqui do Murilo Pires, que já me deu bom dia já cedinho lá no começo do Bom Dia Agro. Ele diz assim, ó, a melhor live, sem dúvidas. Obrigada, viu, Murilo? Estamos aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, pelo horário oficial de Brasília, te esperando, com grandes especialistas, grandes profissionais, né? Porque eu sou só a mensageira. Então, trazer essas mentes pensantes do agronegócio brasileiro para que juntos a gente continue fazendo o Brasil se desenvolver. Não dá para depender de ninguém. Nós temos que continuar levantando todos os dias cedinho para trabalhar, levar esse país adiante, todo o potencial que tem o Brasil. Isso é responsabilidade de vocês. E aqui a gente vai só, né, na retaguarda, garantindo que bem informados vocês possam tomar boas decisões, como eu sempre digo. Então, às 9 horas e 16 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer a todas as gentis mensagens que eu tô recebendo aqui desde de manhã. E não se esqueça que você pode participar pelo Superchat. O que isso quer dizer, né? Você vai mandar ali uma pergunta pelo Superchat para nós aqui e você vai ter, não é mais espaço, mas eu vou conseguir identificar ali a necessidade da sua informação e posso me estender um pouquinho mais para responder a sua pergunta de forma um pouquinho mais profunda, mais dedicada. Então, mande a sua participação, utilize essa ferramenta a mais que é o Superchat
do YouTube, né, para que você possa então ter essa identificação. Eu sempre digo, né, quem só nos ouve pela Rádio Agro hoje, se tá ali perto de um outro dispositivo e quer fazer uma pergunta, vai lá no YouTube, usa o superchat ou usa o chat normal, manda a sua pergunta. Tá nos acompanhando pela TV Climatempo, a mesma coisa, dá uma corridinha no YouTube do Notícias Agrícolas e já faz a sua participação. O objetivo do Bom Dia Agronegócio é essa conexão direta contigo, respondeu, perguntou, a resposta vem. E eu sempre digo, se a gente não conseguir trazer a resposta para vocês na hora, naquele momento, né, exato, a gente vai levar para os especialistas e trazer as respostas nas edições seguintes. Então, a sua participação é fundamental. Ela é determinante para que o Bom Dia Agronegócio continue sendo um bom canal de comunicação. Mais importante ainda, a você que acompanha sempre o Bom Dia Agronegócio, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube do Notícias Agrícolas, que é mais uma ferramenta de comunicação para você, que te dá outras possibilidades também, além de compartilhar, né, esse conteúdo, compartilhar a nossa abertura de mercado. Eu tenho recebido muitos feedbacks de que o Bom Dia Agronegócio está sendo transmitido. Eu sempre falo isso e aproveito para agradecer em cooperativas, em revendas, em fábricas, em indústrias, em supermercados, né? Outro dia, o Renato Lourenção, que nos acompanha desde o começo, Bom Dia Agronegócio foi uma iniciativa que começou no Instagram e depois pelo aprimoramento da comunicação, hoje está em mais canais. O Renato nos acompanha desde das primeiras edições ali do Bom Dia Agronegócio e ele dizia, agora também passando no supermercado. O Renato trabalha na área supermercadista, passa o Bom Dia Agro. Olha como é importante a gente colocar onde as pessoas estão comprando o que vocês estão produzindo no campo, um programa que fala sobre por que o preço do arroz está alto, por que a soja está caindo, o que vai impactar no preço do óleo de soja, do leite, da farinha de mandioca, né, no preço do alface, da batata, da cenoura. Então é importante a gente levar isso para uma esfera muito além das esferas do campo, né? Principalmente para a população urbana. Então essa iniciativa do Renato, nem sei como agradecer. Então continuem compartilhando esse conteúdo, isso é importante para que principalmente a gente possa ir também desmistificando algumas inverdades ali sobre o agronegócio brasileiro, né? Nós sabemos o que acontece dentro das nossas porteiras, mas e para fora de lá? A gente não pode, né, baixar a guarda da comunicação no agro. Temos que continuar promovendo fomentando essa boa comunicação, né? Então, obrigada pelas mensagens, obrigada pela participação. Vocês fazem o Bom Dia Agronegócio ser cada vez mais rico e alcançar mais espaços. E é isso que a gente precisa continuar fazendo. Uma excelente quinta-feira para você, de bons negócios. Estou te esperando amanhã a partir das 8. Boa quinta, até mais.